para nós que estamos aqui. Vamos pegar a nossa Bíblia, pegue aí a sua Bíblia, vamos fazer o nosso estudo bíblico costumeiro. Hoje, o Salmo 139, o Senhor cuida de mim. E é isso que nós queremos ver. Que Deus esteja conosco agora, nos abençoando nesse momento de estudo de sua palavra, que Ele dirija pela ação do seu Espírito para a edificação da sua igreja em nome de Jesus. Então, pegue a sua Bíblia, eu tenho aqui os nossos textos, nós vamos compartilhando. Então vamos lá, o primeiro tema deste salmo é um salmo escrito e descrito. Quando você olha aí na sua Bíblia, o Salmo 139, ele traz exatamente a autoria desse salmo, que é o Salmo de Davi. Salmo 139, quando aqui na nossa Bíblia ele diz ao mestre de cantos, Salmo de Davi, porque este salmo, os salmos são usados, foram criados para serem os cânticos, não é? Para serem entoados como poemas, para serem entoados de forma contínua no meio das congregações. E é isso que ele nos traz. Além de ser louvor a Deus, os salmos são também uma fonte enorme de conhecimento da pessoa de Deus. E é isso que nós queremos muito fazer. Cada vez mais conhecer a Deus por meio da sua palavra. E é isso que a Bíblia nos oferece. É isso que neste momento, este salmo em especial, o Salmo 139, ele me dá exatamente esse sentimento, essa apreciação a respeito da relação que Deus tem comigo, da forma como Ele se relaciona comigo, da forma como Ele cuida de nós. E aí, então, nós vamos, nessa sequência, começar a leitura. Eu separei, nós temos aqui 6 pontos de leitura neste salmo. Então, como sempre, eu trarei para você a leitura do texto, um paralelo com um outro texto bíblico e aqui a nossa estrutura para a nossa conclusão. Então, seguindo agora, vou diminuir aqui o brilho do meu laptop por causa do reflexo nos óculos. Como o José Hilton mencionou, nós que usamos óculos em frente ao computador, temos esse problema, não é? Então, começa a leitura. Olha aí, versículos 1 ao 6. Ele me conhece. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Tu me sondas e me conheces. Deus nos conhece de uma forma profunda, de uma forma intensa. Deus conhece cada momento da nossa vida. Deus Ele é aquele que melhor conhece nossos intentos. Aqui nós vemos nesse trecho, falando quando Ele esquadrinha o nosso andar, o deitar, conhece os caminhos. Ainda a palavra não nos chega à boca e Deus já a conhece. Então Deus Ele nos conhece no nosso íntimo, na base, no core. Uma palavra em inglês que é utilizada para falar dos nossos fundamentos é o core, que vem também do coração, não é? É uma origem etimológica de palavra que diz aqui o centro, o âmago do meu ser. Deus conhece. E é interessante quando nós vemos esse conhecimento de Deus. Nós temos também um texto no Novo Testamento, em João, capítulo 10, 14 a 15, que Jesus, falando àqueles que o ouviam, dizia: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, esse nível de conhecimento de Deus sobre as nossas vidas, do Senhor Jesus em relação às nossas vidas, é exatamente uma demonstração de cuidado, é uma demonstração de amor, é uma demonstração de zelo, é uma demonstração de apego e apreço. E é isso que Ele derrama sobre mim. Ele me conhece. Segundo, cuidado, Ele me acompanha. Veja lá nos versículos 7 ao 13. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar. Me haverá de guiar a tua mão
e a tua destra me sustentará. Se eu digo as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Então, para onde me ausentarei? Deus nos acompanha para onde quer que venhamos a ir, para onde quer que estejamos, para onde quer que formos. Deus está conosco, porque nós temos que lembrar que Deus é soberano, que Deus é o Todo-Poderoso, onipresente e onisciente. Ele está em todos os lugares, então não tem para onde eu me ausente da presença de Deus. E isso significa que Deus me acompanha todo o tempo, diferente do pensamento e do sentimento de Jonas, que quis fugir da presença de Deus. Aqui nós temos um Deus que está presente, que nos acompanha, porque nós fazemos questão, nós temos prazer dessa presença, desse cuidado. E nós temos um outro texto paralelo também, que é Mateus 28:20, que é uma promessa de Jesus, quando ele nos envia. Ele diz assim, no 28:19, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus também, em Salmos, nós vemos Davi em seu relacionamento pessoal, direto com Deus, o Pai Todo-Poderoso. E aqui nós vemos Jesus, Emanuel, Deus conosco, Deus que se fez carne, habitou entre nós, na existência de seu Filho Jesus. Ele, então, nos promete, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele me acompanha, ele demonstra o seu cuidado, estando comigo todo o tempo. Terceiro ponto que nós temos, ele me criou. Salmo 139, 14 a 16 diz assim, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. É muito intenso quando nós vemos esse conhecimento de Deus a nosso respeito na nossa criação, na nossa formação. Ele diz assim, de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos. Deus nos conhece desde antes da fundação do mundo. É interessante quando esse conhecimento vem aos nossos olhos, vem aos nossos ouvidos, e nós vemos aqui, no versículo 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. É muito bom saber que Deus também está no controle de tudo na nossa vida. Então, não se entristeça com momentos difíceis, porque eles fazem parte de um grande roteiro, de um grande plano, de um grande pensamento e planejamento de Deus em relação à sua vida. E um texto no Novo Testamento fala a respeito do Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Note que todos os nossos dias, os nossos feitos estão escritos e descritos no livro eterno de Deus. E Efésios me esclarece que feitos são esses, que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Todas as obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o que Deus tem planejado para nós é o bem, é a bondade, a misericórdia, a fidelidade. Tudo aquilo que a palavra muitas vezes nos traz e nos faz conhecer, é para isso que ele nos criou. Deus nos criou para a sua glória. Então, se você já teve algum contato com
o breve catecismo, ou catecismo maior, você sabe muito bem qual é a razão da existência do homem: louvar a Deus e desfrutar de sua presença eternamente. Então foi para isso que ele nos criou e por isso ele determinou todos os dias da nossa vida boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E quarto item, ele me instrui. Sabendo que ele preparou o plano de vida diante de nós, ele também nos instrui nesse processo. Veja lá, Salmo 139, 17 e 18. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Quando Davi escreve, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Onde estão os pensamentos de Deus? Na palavra dele. É aqui que nós encontramos os pensamentos de Deus, é aqui que nós temos esse conhecimento. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Quanto Deus tem nos ensinado, não é? E olha o que o texto de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui nós temos essa nova realidade, esse novo contexto, esse novo conteúdo, sabendo que toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus e é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, quando andamos no caminho errado, para a nossa correção, para ajustar o nosso curso e para a educação na justiça, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, aquela que foi mencionada na leitura do conteúdo anterior. Ele nos instrui. E isso demonstra esse cuidado dele por nós. Continuando aqui no quinto ponto, ele me dá discernimento. Isso é importantíssimo. Não adianta eu ter conhecimento se eu não tenho discernimento. Nós vemos muitas vezes pessoas com situações de poder muito grande, mas com pouquíssimo discernimento. Aparentemente muita cultura, aparentemente muito conhecimento, mas pouquíssimo discernimento. E é o que o Salmo 139 nos diz. Tomara, versículo 19 ao 22. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. É o discernimento, é o entendimento do certo e do errado. É o entendimento daquilo que é feito em nome de Deus e aquilo que é feito em nome dos homens, em nome da ambição dos homens. Ele nos dá esse discernimento. E o texto que nós temos em primeira carta de João, capítulo 4, verso 1, diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Entenda espírito aqui como doutrinas, teorias, filosofias. Antes, provai os espíritos, as doutrinas, as filosofias, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Discernimento só vem pela ação do Espírito Santo na sua vida. Muitas coisas têm sido lançadas nas redes sociais, nos jornais e tantas outras informações. Somente o discernimento faz com que nós vejamos a falsidade de muitos que dizem que agem em nome de Deus. Então, muito cuidado com relação a isso. Isso é algo que o Espírito Santo te dá discernimento. Deus te dá discernimento para entender o que é certo e o que é errado. Não se engane, não se deixe cegar por sentimentos. Ah, porque eu defendi tal causa, agora tudo que faz ali está certo. Não se permita viver dessa forma. Você recebeu o discernimento do Espírito Santo para entender e discernir o certo do errado. E é por isso que Deus tem manifestado o seu cuidado sobre nós, para que nós estejamos cada vez mais fortemente relacionados com Deus. Cuidado nesse quesito, nesses dias em que vivemos. E
Sexto ponto, ele me orienta. Salmo 139, 23 a 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Orientação de Deus, sonda-me. Muitas vezes nós, nos nossos sentimentos, nas nossas paixões, achamos que estamos cobertos de razão, achamos que estamos cobertos de algo que é correto, que fazemos em prol do bem, mas nós temos que lembrar que o nosso coração, ele ainda vivencia esta realidade. Apesar de estarmos reconciliados com Deus, dentro de nós ainda existem duas forças que lutam. A força da carne, que ainda é pecadora, e a força do Espírito, o Espírito refeito, uma relação espiritual refeita em Deus, como nós já aprendemos em Efésios capítulo 2, 8 e 9. Nós estávamos mortos em pecados e delitos, e Ele nos deu vida, vida espiritual. Então agora dentro de nós existem duas forças lutando, como Paulo descreveu várias vezes, dizendo que o bem que queria não fazia, mas o mal que ele não queria, esse sim ele fazia, está em Romanos. Então, nesse contexto todo, nós temos que buscar, Coríntios, na verdade, nós temos que buscar esse conhecimento, essa orientação da ação de Deus em nosso coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E Hebreus, capítulo 10, 16, assim: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes a inscreverei. É isso que Deus faz. Depois daqueles dias, um dos profetas descreveu a descida do Espírito Santo, que viria a instruir a igreja. E depois daqueles dias, então, próprio Deus colocou no nosso coração as suas leis, e na nossa mente ele inscreveu o seu conhecimento e o seu padrão de certo e errado. Aquele discernimento está ali diretamente conectado a esta orientação que Deus nos dá. Por fim, concluindo, eu trago para vocês Isaías capítulo 40, versículos 28 a 31. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por quê? Porque Deus cuida de mim. Porque Deus cuida de você. Porque Deus, o Senhor, Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, cuida de você e sobre a sua vida derrama um cuidado especial, para que você cada vez mais se relacione com Ele e cada vez mais você sinta essa presença protetora, cuidadora, orientadora, discernidora, conhecedora da sua existência, para que você viva para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai eterno e bendito, nós te agradecemos por mais um momento na tua palavra. Mais um momento que o Senhor nos dá a orientação, nos dá a direção que vem da ação do teu Espírito. Agradecemos a tua palavra que nos ensina. Agradecemos a tua palavra que nos exorta. E agradecemos a tua palavra maravilhosa, que faz com que entendamos perfeitamente a tua vontade sobre as nossas vidas. Conduz-nos assim, ó Pai, para a tua honra e glória, que sejamos testemunhas da tua palavra e do teu amor. Tudo isso te pedimos e a ti agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.